Olá, pessoal. Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Pessoal, enquanto o pessoal está entrando, você que já está aqui, põe o seu nome aí no chat, coloca aí da onde você fala. A gente quer entender quem está aqui ao vivo com a gente. Diz aí se o som tá bom, se vocês estão vendo bem a gente. Boa. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver o chat aqui, o pessoal está chegando. Boa tarde, Carla, Cara, Lorena. muito bom, Obrigada pessoal. pela presença de vocês, Kati. A gente está aqui reunido para falar um pouco do que foi o Global Gap esse ano, né, Cláudio? E como a gente está construindo aí essa estratégia de boas práticas agrícolas e contribuindo um pouco para que isso avance no Brasil. E que legal ver tanta gente chegando também, né, Eide? Olha lá, pessoal da Trebesc, que Muito bom. legal. A Rávila também, Rávila, boa tarde. Oi, Tarde! nós vamos dar uma minutinho aqui para a gente começar, tá, pessoal? Enquanto o pessoal conecta aí. E a ideia aqui é ser um bate-papo, né, Cláudio? Um Com bate-papo certeza. para a gente poder contar um pouco do que foi feito e dos pontos aí que a gente tem para esse ano que vem. A gente fez muita coisa boa esse ano, a gente reuniu muitas pessoas boas, empresas boas, né? Todo mundo alinhado aí à questão de boas práticas agrícolas e segurança do alimento. Então, muito bom ter vocês com a gente. Vai ser um prazer enorme falar do que a gente fez, mas principalmente do que a gente vai fazer. Ó, o Muito bom. Leonardo também Léo, cumprimentando a gente. Boa tarde, Leonardo. o pessoal da Terra Viva também está sempre com a gente. Seja bem-vindo, Léo. Bom, acho que vamos dar os recadinhos aqui iniciais. Vamos, mas manda coraçãozinho aí, pessoal. Vão interagindo com a gente aí pra gente saber que vocês estão envolvidos na conversa. Olha lá o coraçãozinho. Boa, ótimo. Bora, Vamos ver toca a ficha. aqui. Então, deixa eu ver se está compartilhado aqui certinho, né? Tá indo para o próximo slide, Gabi. Não. Deixa eu compartilhar de novo aqui, pessoal. Aí, Entra de novo aí, Eide. espera aí que eu vou compartilhar de novo. Internet caiu. Internet está funcionando aí certinho? Ah, vamos tocando. Vamos Tá, vamos tocando. tocando aqui, pessoal. Bom, então recados iniciais aqui, só para poder também tá todo mundo na mesma página. É importante, se você tem o chat aí à tua disposição, o chat tá aí para que você coloque a tua dúvida, na verdade, o teu comentário. E se você tiver alguma pergunta, a gente vai pedir para você ir ali no Q e A e colocar ali a tua pergunta, tá? Então, também tem aí a questão dos emojis aí para você interagir com a gente, ok? E Cláudio, enquanto volta aqui a tela aqui com o slide, a gente preparou esse webinar para falar um pouco, então, do que aconteceu em 2025, do que está preparado, né, olhando para a norma Global Gap, do que está preparado para 2026, e também como isso impacta a vida do produtor certificado, das empresas que estão certificadas e o mercado em si, Com né? certeza. Então, como uma primeira pergunta, aí a gente separou quatro grandes blocos de informação aqui, de troca. Uma primeira pergunta eu queria começar é,
falando sobre o que de fato aconteceu em 2025, queria que você contasse um pouco para a gente sobre as estratégias de 2025, essa parceria, né, do Global Gap com a Paripasso, né? Hoje a Paripasso representa o Global Gap no Brasil, né? Acho Boa. que o pessoal já entendeu isso, já sabe isso, mas como que a Paripasso tem atuado aqui no Brasil representando o Global Gap e quais são as ações que aconteceram? Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Legal. Bom, eu acho que é muito importante a parceria da Paripasso com o Global Gap, e principalmente na sua figura de ser uma instrutora registrada oficial, ter toda essa bagagem técnica e também ajudar, né, coordenando esses trabalhos aí com essa parceria, isso é muito importante. E o Global Gap, ele vê o Brasil agora como o centro do mundo. Então, o Global Gap ele tem uma estratégia aí de 5 países, foco, e o Brasil está no centro dessa estratégia. Então, a gente tem muitas oportunidades para a gente mostrar a importância do mercado brasileiro, aí não só para o mercado interno de varejo, mas também como mercado de exportação. E nesse ano também a gente realizou muitas coisas juntos, né, Ed? Uhum. A gente se fala muito de clima, a gente está falando de mudanças climáticas. Gente, hoje é 4 de dezembro e teve uma geada em São Joaquim, Eide. Sim, Então, sim. assim, o cenário de mudanças climáticas, né, cada vez mais extremos climáticos, está em pauta, né, na questão da COP30. A gente teve a oportunidade de estarmos lá com o Ângelo Lazo, que é diretor global de negócios, né, do Global Gap, e entendendo o que o agro, né, através lá da Grisone, está Uhum. fazendo de bom, né, para mitigar essas mudanças climáticas. Porque na verdade é isso, né? O agro, ele tem a oportunidade de impactar positivamente também no clima, né, Uhum. Eide? É interessante, né? Alguns clientes, algumas pessoas que a gente conversou, vêm e perguntam para a gente, né? Mas, Eide, o Cláudio, o que, que foi a COP? Qual a importância da participação no Global Gap na COP, né? Então, eu queria só falar rapidamente também sobre a COP. A gente vê que existe uma discussão em torno da COP e as tendências mundiais em relação a olhar para o clima, olhar para o uso das energias, né, ou a emissão de gás de efeito estufa. E o agro, ele tem um papel muito fundamental nisso, porque pode fazer parte dessa solução, né? Então, além de ter uma produção sustentável, ele pode sequestrar esse carbono e impactar positivamente nessa questão climática. Então, dentro de toda a discussão da COP, né? A COP é um ambiente, sem entrar muito no mérito, porque acho que todo mundo aqui consegue saber o que é, buscar as informações, mas olhando para o que impacta de fato o produtor, a COP é um ambiente onde países olham para essas políticas, olham para as questões de decisões de como vai financiar e como vai tratar essas questões politicamente e economicamente, porém a gente vê que essa discussão macro ela precisa vir para uma realidade palpável, né, do dia a dia. E nessa COP, a gente teve a diferença aí de ter um espaço do agro para discussão de como impactar positivamente o clima. Então, foi um grande legado, né, que a COP trouxe. E a gente esteve lá como Global Gap, junto com o Ângelo Lazo, para poder mostrar que projetos que trabalham boas práticas agrícolas, eles são basicamente um preparativo para que o produtor consiga se posicionar e mostrar que ele está fazendo um manejo bem feito, está fazendo a parte dele em relação às boas práticas agrícolas, o impacto no meio ambiente, está preservando. E uma coisa que a gente viu lá, né, Cláudio? Não adianta. Até agora o mundo todo falava muito que o Brasil desmata, o Brasil não cuida da floresta, não cuida dos seus bens naturais, vamos dizer assim. E a Embrapa trouxe muito dado, muito relatório documentado de qual de fato
é o histórico do Brasil nesse cenário, né? E a gente só tem coisa boa para falar. A gente tem um Nobel de Agricultura, né? Então a gente tem a Maria Angela Hungria, né? Um prazer enorme ter ela no nosso país fazendo o trabalho também da questão dos bioinsumos, sim, né, Ed? sim. Então isso é muito importante. E eu queria agregar que a gente também precisa. O agro, o desafio maior do agro é comunicar as boas práticas agrícolas, é comunicar a rastreabilidade, é comunicar a segurança do alimento, a segurança na gestão das pessoas e a gestão da terra também, para que a gente consiga furar essa bolha do agro e comunicar realmente para o mercado o quão bom o agro brasileiro é, né, Eide? Exatamente. Então, essa COP, ela trouxe esse legado, né, dos dados. Então, tem documentos aí disponíveis que a Embrapa publicou, né? E isso pode ser uma base bastante importante quando o Brasil se posiciona para exportação, se posiciona os adidos, né? Adidos agrícolas. Os adidos agrícolas nos outros países. A gente tem conversado bastante com o pessoal do MAPA. Sim. Em relação a essa estratégia de exportação, de abertura de mercado, né? Conversado com a Abrafrutas também, né? Então, a gente vê que a COP trouxe esse aparato de dados para que a gente mostre o que o Brasil tem de diferente. Só que, Cláudio, uma coisa que a gente se deparou lá, né? O mundo, ele olha para a questão comercial e quando ele vai medir se um país tem mais boas práticas agrícolas do que outro, ele tem as ferramentas dele para poder olhar para isso. Com certeza. E qual é uma delas? A certificação. Sim. Então, uma das coisas que a gente discutiu bastante lá é assim, vou dar o exemplo do Chile. O Chile hoje está com mais ou menos 4.900 empresas certificadas, né, no Global Gap. E aí você pega o Brasil, que tem aproximadamente... A gente tem 680 produtores certificados IFA hoje em dia. 680 produtores. Aí um comprador lá na Europa vai pegar uma cultura que tem no Brasil e no Chile. E aí ele vai olhar e vai falar quem é que se preocupa de fato com boas práticas agrícolas. O Chile tem como se posicionar, porque tem uma forma palpável de mostrar que segue as boas práticas agrícolas, que é a certificação. Então, o Brasil está nessa fase de mostrar o que faz de bom, né? E a gente viu isso na COP, como isso é importante, como se posicionar com dados e com certificação traz, de fato, um diferencial. E agradecer também ao PL, que a gente teve lá com a UPL, né? Para mostrar todo o trabalho que tem sido feito desde 2016, em parceria usando a ferramenta Global Gap, né, para certificar produtores, e a UPL tem sido um sponsor financeiro nesses projetos, então lá a gente pode falar um pouco disso, né? Sim. Se tem as boas práticas e logo depois você começa a aprofundar esses processos, trazendo carbono, trazendo inventário de carbono, trazendo processos mais aprofundados que a certificação também pede. Mas eu acho que você tocou num bom ponto, que é a questão de haver uma cultura de certificação, uma cultura de boas práticas agrícolas. Isso a gente constrói com o tempo, né, Ed? Eu percebo que, e aí entrando já no aspecto da nossa estratégia, né, a gente realizou 6 eventos regionais, onde a gente colocou, pegamos culturas foco, né? A gente entendeu quais são as culturas de certificação propensas à exportação ou propensas também à questão da segurança do alimento para o mercado interno, e a gente foi lá conversar com eles e falar sobre boas práticas agrícolas, sobre certificação, sobre segurança do alimento. Falamos também das exigências do mercado interno e mercado externo. Então a gente foi, por exemplo, para Juazeiro, em parceria também com o nosso colega Carlos Coenteiro, lá do Sebrae da Bahia, e a gente colocou 350 pequenos produtores para falar disso. Isso é uma inovação, um pioneirismo na região muito grande. A gente foi para Petrolina, e Petrolina a gente pegou os grandes grupos e fomos falar de temas específicos também, que é a questão da gestão de carbono na fruticultura. Pulamos do mapa, fomos lá para Caxias do Sul, frutas de caroço, uva para processamento. Colocamos 180 produtores para falar das boas práticas agrícolas. Fomos para São Joaquim, pegamos a cadeia da maçã, em parceria junto com a BCM em Corderópolis.
falamos com a cadeia dos citros, né, que passa por diversos desafios. A gente também falou com o Ibrahort, fomos lá falar da olericultura. Fomos também com a Abacates do Brasil, falar, né, das boas práticas agrícolas para uma associação que trouxe, né, os seus associados, que demonstra que não só o produtor está interessado nas boas práticas agrícolas, mas as associações, as empresas e também o varejo, né, Eide? Além das indústrias, né? Exatamente. Então, vocês percebam que é importante conhecer cada região, conhecer cada cultura, né, e as suas particularidades, e a gente fez isso através da estratégia Global Gap regional, né, com os eventos, e também entender o que o mundo está falando de tendências de boas práticas agrícolas e de percepção desse cuidado, né, com a terra, com as pessoas, com o meio ambiente. Então, lá na COP30 a gente pode ver isso, né? Sim. E legal também que você já citou que o Brasil, então, faz parte hoje dos 5 principais países que o Global Gap está colocando toda a atenção, né? Então, no mundo. E aí, conta um pouco para a gente, você foi também para o Peru recentemente, para entender como é que está a América Latina, quais são as ações na América Latina em relação às boas práticas agrícolas e as ações do Global Gap, né? Então, conta um pouco pra gente aí como é que foi. Conto sim, Andy. A gente percebe que os desafios são muito parecidos. A gente teve conversas com o varejo e as conversas são as mesmas. A gente precisa de rastreabilidade, a gente precisa de uma garantia da segurança do alimento. Então, os desafios é que nem falar que mãe é tudo igual, só muda de endereço, né? Então, os problemas eles são iguais na América Latina, mas a gente percebe que estamos atrasados nessa cultura da certificação. Nós, Brasil, estamos atrasados na cultura da certificação. Percebemos que Chile, México, Argentina, Peru são países que estão muitos anos na nossa frente. E olha só que oportunidade, né? A gente não gosta de falar assim, o problema é esse, mas que oportunidade. Porque temos oportunidade de desenvolvimento, temos muita área para certificar ainda, a gente tem muitos produtores que estão em busca da certificação e esses eventos serviram para isso, para a gente ver o interesse legítimo das pessoas na evolução, né? Nessa preparação, melhorar dentro de casa, melhorar os processos produtivos para atender às exigências do mercado. Então, eu volto muito feliz desse encontro, percebo que a gente tem muito para crescer no Brasil, a estratégia de eventos, ela foi muito pensada, né, e estrategicamente atingiu o público que a gente queria. A gente também falou, a gente fez muitas coisas esse ano, a gente teve o NTWG também, que é o grupo técnico nacional e onde a gente desenvolveu o guia de interpretação da norma, que também está avançando a passos largos, né? A gente aumentou o número de membros, a gente tem aí novos membros chegando, e vou adorar também falar para vocês o nome deles. Eu queria falar que a gente já vem com histórico de membros, então agradecer aí esses membros pela parceria. A gente tem a Santec há muitos anos, a gente tem a Kima e a SBCert, que são empresas certificadoras, organismos de certificação. A gente tem a Paripasso também, que acredita no trabalho do Global Gap há muito tempo. A gente tem a Agrodetec, que faz um trabalho incrível no sul do Brasil. A gente tem a Seara, a gente tem a Terra Viva, o Leonardo está aí também para falar para a gente, né, da importância dessa parceria. E a gente também tem outros grupos produtores que são formadores de opinião ali, que é a Agrivale e a Special Fruits. E em 2025 a gente teve novos membros entrando que são estratégicos assim ao maior nível, né? A gente tem Abra Frutas, na figura do Jorge, que são pessoas que estão super alinhadas aos objetivos de boas práticas agrícolas do Global Gap e veem isso com muito valor dentro dessa estratégia. A gente tem também o Veiling Olambra, também é uma cooperativa de flores. Posso dizer que é a maior que tem? Acho que sim. Posso dizer que é a maior que tem. A gente tem a TrapView, que trabalha com as armadilhas, né? Monitoramento de pragas em tempo real. E a gente também tem a Santrans, que chega trazendo a logística. A Santrans é a primeira empresa de logística que é membro do Global Gap. Então a gente percebe que Ed, a gente está juntando todo mundo, né, nesse assunto. E é importante você citar aqui
o grupo técnico, que a Paripasso já conduz esse grupo técnico desde 2021, então é um trabalho que já vem a longo prazo, porém esse ano tomou uma força diferente, Muito né? legal. Esse grupo é um grupo onde profissionais, pessoas que estão no setor aí do agro, envolvidos com a certificação, com as boas práticas agrícolas, com o produtor, se reúnem bimestralmente, né, cada 2 meses, para entender as dificuldades de implementação da norma e poder trazer alguma resolução de como aplicar aquele requisito específico de uma maneira mais eficiente. Um exemplo disso, uma dúvida que se tenha, muitas vezes, é como usar o logotipo do Global Gap, se pode utilizar, né, o logotipo, aonde pode. Então, esse grupo produziu um documento para poder explicar de uma maneira mais simples para o produtor como é que se usa o logotipo. Esse é um exemplo. E aí você citou sobre os membros, né? Então, empresas que nas suas expertises falam sobre, estão se juntando para poder apoiar o produtor a ter um caminho mais simples nessa adoção das boas práticas agrícolas, né? Então, desde certificadoras, compradores, consolidadores comerciais, né? E empresa de logística, de monitoramento de pragas com IA. Então, assim, é de fato criar uma rede, né, de colaboração para a implementação das boas práticas agrícolas. E tem os instrutores registrados, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Legal. A gente, então, não só falamos com o produtor, mas a gente, através do programa de membresia, a gente falou com as indústrias, com as empresas parceiras, né, que são empresas muito importantes para a gente, como eu já falei, e a gente também conversou com os instrutores registrados, a gente teve treinamentos para esses instrutores registrados, então a gente tem aí, gostaria de citar alguns, né, para a gente poder trazer enfim, uma importância para esse pessoal, né? Que são pessoas que estão junto da estratégia do Global Gap. A gente tem o Tauê, da Agrodetec, a gente tem a Camila, da AgroShore, a gente tem o Leonardo, da Terra Viva. Já falei umas 2 vezes do Leonardo hoje, né, Leonardo? A gente tem a Natália, da Kima, a gente tem o Ricardo Zucas, a gente tem a Eide Milan, né? E também a gente percebe que a Flávia chegou junto, a Flávia da FK Consultoria, a Shirley Tamay, a Patrícia Cartier e o João da Grivale. O que eu percebo, Eide, é que a gente vê um aumento no número de membros, porque a gente entende que estar junto do Global Gap é estar numa plataforma de abertura de canais, é estar mais exposto, né, é ter visibilidade dentro da estratégia do Global Gap e também para todos os produtores e varejos que tem no mundo, né? Porque o Global Gap é a norma mais aceita no mundo, com a maior quantidade de produtores, né? Uma norma de cadeia primária muito importante. E a gente também percebe aí de que o crescimento do número de instrutores registrados ele é parecido não, mas ele vai junto com o que a gente está vendo nas normas. A gente percebe que a norma do Global Gap está crescendo. O número de produtores certificados está crescendo. Em todas as normas dentro do Global Gap, quando a gente fala de IFA, de GRASP, de cadeia de custódia, a gente percebe que o mercado está indo numa crescente com relação às boas práticas agrícolas e não volta, Ed. Isso não volta, esse número não volta. E para crescer, a gente precisa ter instrutores registrados que vão fazer a capacitação dos produtores e dos agentes da cadeia. Então, os instrutores registrados são uma peça-chave na estratégia em 2026. São multiplicadores da informação técnica para o produtor rural e que está ali no dia a dia, né? Implementando os projetos de certificação, ajudando o produtor a se adequar para poder ser auditado e para poder entregar um produto seguro para o mercado, né? Com certeza. Ô, Cláudio, vamos para a segunda pergunta aqui. Deixa eu compartilhar de novo aqui só para pontuar que a gente vai para a segunda pergunta. Eu queria falar, então, sobre as evoluções observadas. Números, assim. Você citou um pouco que a norma está crescendo no Brasil, então eu queria que você desse um pouco essa visão de como ela está crescendo e o que significa isso que você está falando. Muitas vezes a gente percebe um crescimento, mas é um crescimento
intangível, né? A gente só vê, poxa, está crescendo. Não, mas a gente percebe que, por exemplo, o protocolo IFA, ele cresceu cerca de 10 a 12% esse ano. E 80% dos produtores que têm o IFA, que é a norma principal, a solução principal do Global Gap, 80% desses produtores têm o GRASP. Legal. E o que isso significa, Ed? Significa que o produtor entende que hoje o IFA já é o básico. E ele está indo atrás de novas certificações da gestão, né, da incorporação de novos add-ons, porque é uma exigência do mercado externo. Então a gente percebe que o mercado externo começa a cobrar o GRASP e todo mundo vai se certificando GRASP. Existe uma cobrança, e até acho que a gente tem uma questão aí que é sobre a biodiversidade. Então, a gente tem no Global Gap protocolos que vão falar da biodiversidade, a gente tem uma demanda e uma exigência grande com o protocolo Spring, que cresceu bastante no Brasil esse ano. O Spring é o de gestão de água, então da onde a água vem, como que essa água é tratada, como essa água tem contato com o alimento, águas superficiais. Então, a gente percebe que a norma IFA, ela é uma norma bastante completa, mas que a exigência do mercado europeu e de outros mercados vai crescendo, com certeza, vai crescendo, e o produtor vai acompanhando isso. A gente percebe também aí de que a cadeia de custódia cresceu em mais de 50% esse ano. Então, a gente percebe o crescimento das normas, né? E a gente fica muito grato com isso porque é o nosso trabalho, né? Então, a gente mobilizou 1.000 produtores nos eventos, a gente mobilizou novos membros, a gente mobilizou instrutores registrados e a gente percebe que os produtores estão seguindo nessa linha da certificação. Legal, é importante reforçar aqui que, como o Cláudio disse, tem uma norma que é a base, né, a principal. Quando a gente fala Global Gap, né, o Global Gap. O produtor, na verdade, tem o IFA, que é a norma que é de campo, podendo ou não ter um packing atrelado a esse mesmo certificado. E aí, se ele tem um comercializador ou um pós-packing que também passa por ali o produto certificado, ele precisa de uma cadeia de custódia, né? E dentro da norma IFA, ele pode ir colocando mais assuntos, né, Cláudio? Colocando mais assuntos como, por exemplo, o GRASP, que é o social, o de biodiversidade, né? Foi feita uma pergunta aqui para a gente, como é que o Global Gap tem olhado a questão da biodiversidade, o SG, os ODS, né? Interessante que a gente conversou lá durante a COP, presencialmente com o Ângelo, e o Ângelo nos posicionou que o Global Gap está trabalhando em cima de um protocolo de métricas. Chama ESS, que é Environmentally Sustainable Standard. Então, vai ser lançado no começo do próximo ano. É um divisor de águas, até por causa da transferência ali de gestão do Global Gap para a Agraia, né, Ed? Legal. Então, com esse novo posicionamento, vocês percebam que é um add-on, né? Que o produtor vai poder ter um protocolo adicional ao IFA, aonde ele vai mostrar as métricas dele e vai começar a dizer, olha, eu meço o meu impacto de fato de uso da água, eu meço o meu impacto de uso dos nutrientes lá do nitrogênio, eu meço o impacto que eu tenho ali de uso de energia. Então, são várias métricas que o Global Gap está trazendo e essa é uma tendência mesmo, gente. Como a gente disse, né? Os dados, eles são importantes nessa nova realidade mundial aí que a gente está vivendo. E o Global Gap está indo para essa linha de dar ferramentas para o produtor mostrar o que ele faz de bom para o mercado que ele atua, né? E a exigência, principalmente para quem exporta, está subindo de uma maneira exponencial em relação a esses temas. E a exigência do mercado brasileiro, eu vejo que continua muito forte na questão de rastreabilidade, segurança do alimento, meio ambiente e segurança das pessoas, né? Então, pode ser que não esteja se traduzindo em solicitação do certificado Global Gap ainda no varejo nacional. Porém, é uma expectativa de ter um produto seguro. Com certeza. É uma expectativa de ter um produto que não agrida o meio ambiente, que seja sustentável, né? Então, isso pode ser um diferencial competitivo
muito grande para aquele produtor que já tem e que consegue comunicar de uma maneira eficiente para o varejo nacional também. Eu acho que a gente não pode passar desse assunto sem falar de uma outra norma, que é o PFA. Sim, claro. Eu acho que assim, a gente, então só entendendo, o IFA é esse protocolo padrão, é esse protocolo principal. A gente tem os add-ons, que é um passo a mais, e a gente quebrou esse protocolo IFA em outros 3 protocolos, que é o protocolo PFA, que é os primeiros passos ali para a certificação, né, Eide? Então, é uma norma que preza pela segurança do alimento. Então, ela vai falar de produtos fitossanitários, ela vai falar do bem-estar também do trabalhador, ela vai criar uma cultura de certificação na empresa, né, Eide? E a gente está apostando muito no PFA para o Brasil, né? Com Então, certeza. falando tecnicamente, para vocês entenderem, então, tem uma escadinha, né? Uma escadinha de protocolos, onde você vai adicionando perguntas a esses protocolos até chegar no principal, que é o IFA. Então, que é de fato o Global Gap, como todo mundo conhece hoje. Então, no Brasil, a gente já tem um programa bastante robusto no sul do Brasil, né? Que são muitos produtores ali que atendem a agroindústria. São 180 produtores que trabalham com uva para processamento ali, para produção de vinho e Sim, também de suco ali, né? que estão já implementadas, Sim, porém não tem 5 mil produtores. sim. Então, esse projeto implementou o PFA, está implementando gradualmente ali, e é interessante que esse protocolo pode ser utilizado pelo mercado brasileiro, Com certeza. pelos compradores varejistas que talvez não auditem ou não tenham uma referência, né, de programa interno de gestão de fornecedores em relação às boas práticas agrícolas. O PFA é uma ótima alternativa porque ele é escalonado, né? E sempre lembrando que a nossa legislação, ela pede exatamente as coisas que o Global Gap pede, né? Então, o produtor, quando ele vai se organizando, ele vai também atendendo a legislação brasileira e diminuindo os riscos. Vai aumentando as exigências, né? Mas já começa a atender critérios de rastreabilidade, né? Que é uma lei. E assim vai criando essa cultura da certificação e vai gerando uma trilha de evolução, né? Exato. Aumentando a gestão dos documentos, dos processos, e acho que é isso que a gente precisa, né? Exatamente. Cláudio, 2026. Fala pra gente, então, o que está preparado para 2026? Quais são as expectativas, as ações previstas? O que a gente está olhando aí para o mercado e a gente pretende dar o próximo passo como Global Gap? Tá bom. Bom, 2026 a gente segue muito da estratégia de 2025 com relação à realização dos eventos, Eide. A gente vai realizar os mesmos eventos que realizamos em 2025 e agregar outros. Então, iremos também para a região de São Gotardo, iremos para a região de Goiás, iremos para a região do Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Então, já mapeamos essas regiões, já conhecemos quem são as pessoas envolvidas e já estamos organizando dentro dessa estratégia, né, de realização dos eventos, essas ações com esse público. Eu acho que também tem uma outra coisa muito importante que a gente tem que pensar, é, é como a gente comunicar, né, para esses membros e para essas novas empresas interessadas que eles podem chegar junto com a gente para apoiar nessa estratégia, né, Eide? Eu acho que o desafio é esse, a gente trazer mais pessoas para dentro dessa estratégia e a gente está super aberto a parcerias aí com vocês. Quem quiser chegar junto, o Global Gap tem programas, né, para que a gente consiga colocar a estratégia de vocês junto com a nossa. Então, acho que isso é muito importante. Eu vou citar um exemplo, Pode citar. Cláudio. A gente teve agora em Petrolina com o parceiro Sebrae, né, ali da Bahia. Petrolina não, desculpa, no Vale, né, na região do Vale do São Francisco, e com o Sebrae Bahia, a gente realizou o evento de 2025 e entendemos com o Sebrae que tinha uma oportunidade de formar multiplicadores ali na região, porque há uma carência, há muito produtor que quer implementar as boas práticas, porém poucas pessoas que prestam a consultoria ali, né? E o Sebrae tinha essa carência de trabalhadores, mesmo de profissionais capacitados
na norma para poder ter essas ações de orientação. Então, tivemos aí semana retrasada, passada, né? A formação, então, um curso presencial, formamos 15 instrutores ali, 15 pessoas que estão até para fazer a prova aí, né? Deve ter alguém online aí que vai fazer a prova para se tornar instrutor registrado. E, a partir disso, o Sebrae tem toda uma estratégia de trabalhar os produtores que estão ali na região. De multiplicar o conhecimento que foi adquirido. Exatamente. Né? E aí a gente está falando de uma escala alta. Por quê? Porque os compradores ali da região, né, as grandes empresas que comercializam nacionalmente e internacionalmente, têm a necessidade de expandir o volume certificado para poder atender as demandas do mercado. Então, as oportunidades comerciais. Além disso, tem produtores que estão crescendo e que pode sim exportar diretamente, pode atender um mercado exigente aqui nacionalmente de uma maneira com o Global Gap, né? Sim. Então, essa é um dos exemplos, né, de que regionalmente a gente vai lá, entende a dinâmica daquela região, entende quem são os atores, os stakeholders, né, que a gente fala ali naquela região, e estabelece ações de desenvolvimento. Sim. Então, é um belo exemplo. Eu acho que faz todo sentido. A gente tem essa estratégia de expansão regional dos eventos. A gente tem a estratégia de fortalecimento dos membros e dos instrutores registrados, né, que é super importante. Sim. A gente tem a estratégia também de aprofundamento nas soluções. Então, Sim. por estarmos no centro da estratégia do Global Gap, o Global Gap traz uma prioridade em 2026, que já foi também construída em 2025, na tradução dos materiais, na tradução das normas, nas traduções das comunicações, nas traduções dos cursos, até dos e-mails, Eide. A gente hoje já recebe e-mails em português aí do Global Gap, o pessoal que está fazendo o curso, que fez o curso com a Eide já recebeu, e a gente também trabalha nessa integração de agenda, clima, rastreabilidade e responsabilidade social. E aí, no tocante à estratégia de 2026, eu acho que a grande estratégia do Global Gap falamos com os produtores, agora a gente traz uma perspectiva de como a certificação gera impacto no negócio e como a gente une o varejo aos produtores. Então, muito da nossa estratégia está construída em cima de unir varejo e produtores nos eventos das associações estaduais, nos eventos do varejo, por que não nos eventos de produtores? Porque a gente precisa unir as pontas e fazer uma comunicação. Do mesmo jeito que a gente falou que o agro faz muito pelo Brasil, o agro também faz tudo pelo povo, né? Pela nossa cadeia ali do PIB, e juntar o produtor ao varejo, eu acho que é uma das prioridades para 2026. Aí. Então, deixa eu recapitular. Expansão territorial aí nos eventos, certo? Sim. Atingir outras culturas e outras regiões. Olhar principalmente qual é o impacto no negócio do produtor quando ele tem uma certificação. Acho que esse é um grande desafio aí. A gente vai montar os eventos um pouco olhando para isso, né? Trazendo os cases, trazendo os exemplos de o que gerou de dinheiro no bolso do produtor. Acho que esse é o ponto, né? A gente tem provocado algumas empresas aí falando, poxa, vamos lá contar no evento do Global Gap do ano que vem, o que o Global Gap te trouxe de bom? O que você economizou de dinheiro? O que te deu oportunidade de negócio, né? De abertura de mercado? Porque isso motiva e isso traz uma justificativa mesmo de todo o esforço despendido em colocar uma gestão operacional que atenda às boas práticas agrícolas, né, Cláudio? Então, importante, a gente brinca que o produtor que está no vermelho não consegue pensar no verde. Com certeza. Né? Então, a gente precisa apoiar nesse sentido. E, além disso, cada região tem um tema foco que dá para aprofundar, né? E aí a gente vai trazer isso nos eventos do Global Gap e aproximar, também é um grande desafio, aproximar os compradores que querem valorizar ou ter preferência de compra de produtores que estão certificados, que têm boas práticas agrícolas, desses produtores que já estão prontos para isso, né? Então... E eu acho que esse relacionamento que a gente tem com toda a cadeia através da Paripasso, Eide, é um super trunfo, porque a gente consegue colocar dentro desses eventos e dentro dessa estratégia
profissionais muito capacitados. Então, a gente ter trazido pessoas do varejo para esses eventos trouxe um corpo ali de respeito, um corpo técnico, né? Um corpo que a gente percebe que traz uma importância a mais para esses eventos, né? Então, eu acho que a gente foi muito feliz na estratégia desses eventos. Vamos continuar, vamos melhorar. A questão da capacitação continua, né? A gente incrementa ainda mais os treinamentos. A gente tem projetos em parceria com outras instituições que também traz ali uma responsabilidade enorme e uma capilaridade enorme, porque a gente ter um Sebrae junto com a gente nessa estratégia é dá muito certo, né, gente? Exatamente. Muito bom. E agora, olhando um pouco para impactos e visão de futuro, Cláudio, como é que a gente pode falar disso? Quando a gente olha para o produtor, como é que a gente vê os impactos, a visão de futuro ao olhar para o produtor? Bom, Ed, eu acho que a coisa mais importante para o produtor é ele começar a se capacitar, é ele buscar informação. A gente tem lá no site do Global Gap, a gente tem cursos que são self-paced, que a gente diz assim, que é o curso que não precisa de um instrutor, que ele vai atrás das informações. A gente tem consultores que são altamente treinados para trazer essas informações, né, de gestão e de boas práticas agrícolas para o negócio dele. Então, eu acho que a busca das informações de uma forma qualificada é muito importante para o produtor, né? A gente também, o produtor ele precisa entender qual é o seu momento. Então, tem produtores que eles já estão aptos a fazer a exportação, que eles já têm tudo ali, aquele processo desenhado e aquela cultura da certificação, né, dentro do seu negócio, e ele pode simplesmente ir para um protocolo IFA, buscar essa certificação, contratar um organismo de certificação, ter uma auditoria e exportar, tudo bem. Mas talvez esse produtor não esteja ainda apto à exportação, ele não esteja apto a aderir aos 190 critérios da certificação IFA, e talvez o momento dele é entender dentro de qual dos 3 protocolos PFA ele está. Então eu acho que é entender o seu momento, entender para quem você quer vender, né? Você vai para a Europa, poxa, você vai precisar do IFA, senão você não senta para negociar, né? Talvez trabalhar sempre que possível junto com outros players. Então a gente tem aí no Nordeste produtores que estão como consultor certificado. Isso aí, Beto. Eu acho que a gente tem aí no Nordeste produtores que se associam a cooperativas para aumentar o poder de venda, para abrir novos canais. Então acho que isso é importante. E entender que a certificação é uma ferramenta estratégica para o seu negócio, né? A certificação, eu quero desmistificar aqui, Eide, não é uma ferramenta para exportação. A certificação é uma ferramenta para a gestão da operação, para cuidar da sua propriedade, para cuidar dentro da sua casa. A certificação vai fazer você economizar tempo, dinheiro e dor de cabeça, melhorando os processos produtivos, economizando dinheiro para que você, né, crie essa cultura de boas práticas agrícolas, de segurança do alimento e, por consequência, você vai ter prioridade na comercialização e você vai ter abertura de novos canais. Sim. Qual varejo hoje no Brasil e no mundo não vai dar prioridade para um produtor que é certificado, que ele sabe que ele vai ter ali um produto seguro e que ele também não vai ter problema no rama, não é verdade? Então, acho que a nossa estratégia ela parte disso, é entender o seu momento, entender que você pode estar perto de uma empresa boa, não só de capacitação, mas também para sua revenda. E é isso, buscar essa cultura de certificação e de melhoria de processos para que você tenha um negócio de sucesso, para que você tenha a sua empresa aí sustentável ao longo do tempo, né? Ok, então o produtor precisa decidir, é uma estratégia de negócio ser certificado, certo? Então, sim, é um posicionamento de mercado e uma estratégia de negócio. Uma vez que você decida isso, uma gestão dá trabalho, né, Cláudio? É igual a gente fala, né? Arrumar casa lá em casa, às vezes a louça não fica tão limpa. Porém, a gente tem que ter a rotina, porque senão, né? Então, a certificação vai ajudar a gente a ter essa rotina de gestão da operação e isso impacta
nos meus resultados de negócio, né, de posicionamento do mercado. Agora, olhando para empresas compradoras, qual que é a visão de futuro e o impacto tendo uma cadeia mais certificada? Como é que você vê a questão de resultado para quem decide, também é uma decisão de negócio, preferir comprar de quem está certificado? Eu acho que isso impacta no bolso, Eide, porque impacta na qualidade do recebimento, impacta na segurança que quando você tiver uma fiscalização de rastreabilidade, você vai estar conforme. Quando você tiver uma procura ali, né, uma coleta do PARA ou do RAMA, que são programas da Anvisa e da Abras, na questão de produtos não autorizados, de produtos acima do LMR. Então, na verdade, ter essa certificação, ela é uma segurança, né? Ela impacta enquanto você está protegido de uma multa de 300 mil reais. Além disso, você tem padrão, né? Imagina que você, comprador, você é um PEC, você compra de terceiros, você tem a sua fazenda, o seu padrão já tem Global Gap, e aí quando você olha para os seus fornecedores, não tem. E aí você tem um ano todo para colocar sua fruta, seu produto ali no varejo. Uma época do ano tá tudo bem. Agora, quando tá com os terceiros, a qualidade cai, o padrão de segurança do alimento cai, resíduo começa a aparecer. Então, você desenvolver os teus fornecedores, apoiar, também faz parte do processo, né, Cláudio? Com certeza. Muito bom, muito bom. Tá, e a gente olhando então agora um pouco para os consultores e para quem é o profissional que orienta, qual que é a importância de estar junto com o Global Gap e qual é o impacto aí, uma visão de futuro para esse público? Olha, a gente percebe que está aumentando o mercado de certificação, como eu disse, né? As normas crescendo aí entre 10% e até 50%, 70%. Então a gente percebe que cada vez mais o mercado cresce. E o aumento do número de instrutores registrados também significa que eles estão buscando mais capacitação técnica e profissional. Então a gente percebe que os consultores, eles estão preparados para essa demanda de novos produtores. E o produtor precisa ter pessoas boas perto dele. O produtor, ele está focado ali na produção, mas às vezes um olhar de fora traz melhorias para os processos produtivos e de gestão, que é o que está faltando na operação, né, Ed? Exato. Eu posso citar exemplos de a gente está indo num produtor pequeno, a operação dele está toda organizada, ele já tem caderno de campo, já tem manutenção dos equipamentos, já tem estrutura física. Então, a parte do produtor está fazendo. O que falta para ele certificar? Documento, às vezes um plano de biodiversidade, às vezes uma avaliação de risco documentada. E isso o produtor não vai conseguir fazer sozinho, né? Então, ele precisa, de fato, de pessoas que falem, olha, você já tem até aqui e daqui para frente eu vou te ajudar. Vou pegar na tua mão, vou fazer junto, porque essa parte aqui eu consigo fazer junto com você. E aí fica mais simples, né? Então, é importante o consultor conhecer a norma, e aí a nossa sugestão sempre ter a orientação formal, né, do próprio Global Gap institucional através do programa de instrutor registrado, porque além de fazer um curso, que é o curso que traz a visão do Global Gap sobre aquele requisito, além disso, depois, como instrutor registrado, você continua tendo essas pílulas de treinamento lá no Academy, né? No site deles ali, no ambiente que você tem ali de treinamentos somente para instrutores registrados. Então, é uma vantagem competitiva também para os consultores, para os multiplicadores, serem formados diretamente pela instituição Global Gap. E ao vivo. Ao vivo. Exatamente. Vai receber o conhecimento mais fresco que tiver, com prioridade. Esse treinamento para ser instrutor registrado, ele é uma capacitação contínua. Né? Além de você ter os checklists desbloqueados para você poder fazer ali, né? Quando você estiver preenchendo a consultoria ali do seu cliente, você consegue colocar ali na própria planilha mesmo quais são os critérios que atendem ou não atendem. Legal. E agora, para fechar aqui esse último ponto, sobre as empresas que estão em torno do produtor e do comprador, né, da cadeia de comercialização desse alimento, né, os membros.
Qual que é a visão de futuro que a gente traz aí para essas empresas? Legal. Eu acho que uma das coisas que a gente busca com essas empresas é as parcerias para a gente fomentar a certificação e para isso os eventos. Então a gente tem aí formas de co-organizar e patrocinar esses eventos para que a gente consiga aumentar a exposição da marca, né? Então a gente vai ter tempo de fala para vocês, a marca de vocês vai estar aí em todo o evento, desde ali das pílulas de convite desses eventos até o dia do evento. A gente tem serviços complementares para essas empresas, a gente também convida eles para participar do grupo técnico, né? Então a gente percebe aí que o NTWG, que é o National Technical Working Group, que é esse grupo técnico, a presença dos membros e a presença dessas empresas, ela engrandece, né, tecnicamente a norma. E além de produzir cases em conjunto. Então a gente tem aí, por exemplo, a TrapView, a Santrans, que a gente consegue quantificar ali os impactos dessa membresia e dessa parceria através... Uma outra coisa que a gente também tem que faz muito sentido é conseguir colocar esses membros em contato para gerar negócio, né, Eide? Sim, sim. A gente tem visto aí um exemplo em regiões e culturas específicas. A gente já fez até um webinar com a TrapView para mostrar o trabalho que eles têm feito, e isso tem impactado na operação do produtor e facilitado a adoção da certificação, né, das boas práticas agrícolas. Então, esse é o ambiente mesmo, pessoal. É um ganha-ganha, né? Com certeza. A empresa membro, além de ter a exposição da marca mundialmente falando, né, ali no site do Global Gap, poder participar também dos eventos do Global Gap no mundo, também tem essa questão de proximidade com essa estratégia aqui no Brasil, tá? Então, um exemplo disso é que algumas empresas que são membros e que são produtoras têm os seus instrutores registrados também, né? Com certeza, com certeza. Exemplo aí, a Agrivale agora, a Terra Viva. Não vou falar do Leonardo de novo, né? Tá com... O que acontece? Nesse programa de membresia, essas empresas podem ter um instrutor registrado sem custo adicional, né, pessoal? Então, é bom ter alguém dentro dessa empresa membra sabendo e sendo formada pelo Global Gap na norma. Muito bom. Explicando esse conhecimento, né, Eide? Eu acho que isso é muito importante. E a gente percebe que a gente, além das empresas, e aí a gente já está caminhando para o final, pessoal, deixa a dúvida de vocês, a gente vai ter ali uns 3, 4 minutinhos para tirar as dúvidas que aparecerem na QIA, nas Questions and Answers, e a gente percebe que a gente também tem a indústria, né, Eide? A indústria participando forte dessa estratégia, apoiando os produtores, até inclusive patrocinando muitas vezes projetos de gestão ali, né, dos fornecedores. Então, somos muito gratos aí ao de 2025 o que a gente conseguiu construir, e a gente tem certeza que cada vez mais produtores reconhecidos, empresas membros, consultores e instrutores registrados terão muito sucesso aí nos próximos anos, né? A gente tem que premiar e reconhecer essas pessoas que fazem diferente e fazem bem feito. Legal, Cláudio, estamos indo para o final. Eu quero só ler aqui alguns comentários que o pessoal trouxe. O Vitor está falando, além de São Gotardo, inclui a região de Perdizes e Santa Juliana. Vitor, eu vou juntar duas perguntas, a do Vitor e a do Rodrigo. Vitor, procura a gente, você pode achar o Cláudio Alfaro no @_Cláudio Alfaro e a Eide Milan no Eide FS Milan ou na Paripasso, gente, @ParipassoBR. Vocês nos acham lá também. Pode chamar a gente pelo @ da Paripasso ali no Instagram, no LinkedIn, que os nossos contatos estão todos lá, tá? Sim. E, então, Vitor, se você é auditor da SB7, pode perguntar para qualquer um da SB7 os contatos do Cláudio e da Eide, que eles sabem. A gente tem muito interesse de organizar esses eventos. O que a gente precisa é você entrar em contato com a gente para a gente combinar isso. A gente cada vez mais cria uma estratégia de eventos de um dia, onde a gente vai, traz os parceiros, junta com o produtor e gera negócio para todo mundo. E quando eu falo de negócio, eu estou falando de dinheiro, né, Eide? É
Isso aí, é isso que no final importa para É, a todo mundo, conta né? fecha, né? Olha, o Beto está perguntando aqui, como é que é o caminho para eu me tornar um parceiro certificado, ou seja, um consultor oficial da norma Global Gap? Como que é, Cláudio? Olha, para você ser um instrutor registrado, para você ser um parceiro, né, um consultor registrado, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um curso oficial. Então a gente tem duas datas. A gente Uhum, tem agora de 15 a 19 de dezembro um isso. curso público da norma IFA. Então esse é o caminho de entrada e eu, se fosse vocês, aproveitariam porque é o último desse ano, a gente só vai ter outro desse em abril ou maio. Então é a hora de se tornar um instrutor registrado, é agora. E também, dia 26 e 27, a gente vai ter o primeiro curso aberto, né, o curso público da norma GRASP, Sim, traduzida para o português aqui no Brasil. Então, quem fizer vai sair na frente. Mas o primeiro passo é esse: é 26, você, 26 e 27 de 27, janeiro. 27, 28. 27 e 28 de janeiro. Informações sobre os cursos, pessoal, sempre está no catálogo de cursos do Global Gap. Então, se você colocar aí no Google Academy, com Y no final, Academy Global Gap, você vai cair no catálogo de cursos que eles publicam ali as datas dos próximos cursos, tá? Então, você pode achar por ali ou nas nossas redes sociais, tá? Então, legal. Fez o curso, fez a prova, aí você é aprovado para ser um instrutor registrado e você vai ter todo o contato com a estrutura oficial do Global Gap. E aí, com certeza, você vai ter seu nome lá no site, você vai ter acesso aos treinamentos, Tem você uma vai ter muito unidade. mais visibilidade. Claro, tem uma anuidade, tanto para fazer o curso, mas depois você vai pagando ali por ano uma anuidade, que é super acessível também, mas que te abre muitas oportunidades. Sim, com Então a gente certeza. percebe que tem um valor agregado aí essa associação ao Global Legal. Web. Felipe colocou aí no chat o link, pessoal. Obrigada, Valeu, Felipe. Felipe. Tem uma outra pergunta. Tem previsão da publicação do NIG Brasil 2026? Pessoal, essa eu vou responder. O Global Gap respondeu, a gente mandou o grupo técnico, elaborou o NIG do IFA, mandou para o Global Gap e o Global Gap respondeu solicitando algumas alterações. Então, na próxima reunião do grupo técnico, esse documento vai ser discutido ali e ajustado para a gente devolver para o Global Gap. Então, logo no início do ano que vem, a expectativa é que o NIG, que é o Guia de Interpretação Nacional, esteja publicado, tá? Então, Legal. Léo, acho que foi o Leonardo que perguntou. Léo, já está com a gente, tá? A resposta do Global Gap e a gente vai compartilhar no grupo ali do comitê para poder trabalhar em cima desse documento, tá bom? Eide, eu acho que a gente tem 2 minutos, não queria passar muito do tempo. Acho que a Deixa eu gente só pode fazer fazer. mais uma, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui. O Sim. Mailton perguntou, né, como é que a certificação está avaliando a questão de ecossistema e biodiversidade? Acho que a resposta a gente já deu, né? Tem um add-on específico, tá, Mailton? Que já está publicado, inclusive, de Sim, biodiversidade. tem também, que é de biodiversidade. Então, a estratégia do Global Gap sempre é publicar add-ons e o produtor que tem interesse em implementar esse avanço, ele pode adotar esse add-on. Eu acho que o que a gente percebe, rapidamente falando, é que cada vez mais a Europa e o mercado se preocupam com itens de biodiversidade Sim, e que cada vez mais isso vai ser cobrado nas certificações em geral e o Global Gap também não vai ficar diferente, né? é isso aí. E outra pergunta é quais os principais pontos que geram não conformidades no Brasil e como se preparar? Gente, aí é minha opinião técnica, tá? Assim, uma visão técnica minha é que, de fato, o principal ponto é em relação à segurança do alimento e ao bem-estar do trabalhador. Eu acho que o Brasil está muito bem preparado para falar sobre desmatamento, tem coisa sim para fazer em relação ao ambiental, porém existe uma cultura que precisa ser implementada, Sim. uma forma de pensar que é como é que a gente opera trazendo a segurança mesmo do produto e para o trabalhador. Eu acho que esses pontos são os mais sensíveis e é o que requer mais atenção, né? Ainda mais com
o problema de mão de obra que a gente está tendo, o problema de turnover, as pessoas são treinadas e amanhã já tem uma outra pessoa no lugar e você tem que treinar tudo de novo, né? Então, a cultura de segurança do alimento e do trabalhador, para mim, é um dos pontos mais críticos. E como se preparar? Não tem outro jeito. É você implementar os requisitos. No primeiro ano, eu brinco, né, que a gente, quando está ensinando o filho a escovar o dente, você tem que ir lá escovar o dente dele, por ele, às vezes, e com ele. Mas ele vai crescendo e ele vai aprendendo. Com certeza. Aí você vai distanciando. É a prática, né, Ed? Então, no primeiro ano dá mais trabalho mesmo a certificação, mas depois isso vai entrando na cultura e isso vira uma referência dentro da empresa. E todo mundo que entra já sabe que aquela é a regra e tem que ser daquele jeito. Aí. Então é isso. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim, a gente queria agradecer a todos vocês. 2025 foi um ano incrível. Muito obrigado pela parceria, para os membros, para os instrutores registrados, para os produtores, para os varejos, para a indústria, para a Paripasso, para todo mundo, para o Global Gap principalmente. Muito obrigado por a gente poder contar com vocês. Sim. E quando um cresce, todos crescem, a cadeia se organiza e todo mundo fica mais seguro e ganhando mais dinheiro. Isso aí, Cláudio, obrigada. Obrigado, Ed. Obrigada pela parceria aí desse ano, obrigada, né? Todo o trabalho realizado. Acho que são muitas mãos. A gente, de fato, tem criado uma rede de colaboração em torno do tema Global Gap, em torno do tema Boas Práticas Agrícolas. Temos muitos desafios. Com certeza. Né? O varejo brasileiro, o comprador brasileiro precisa criar uma consciência também em relação à importância disso, porque isso movimenta o mercado. Mas a gente está aqui trabalhando para isso, né? Então, contem com a Paripaz, contem com a gente e nos vemos nos eventos em 2026, nos cursos em 2026, Nos cursos, nos eventos, no webinar. É isso e aí. nas redes sociais. Muito obrigada aí por toda a participação de vocês e nos vemos nos próximos. Continue com a gente e vamos juntos trabalhar para esse Brasilzão, né? Feliz Natal aí, um ótimo 2026 para todos. Um abraço, tchau, tchau. Tchau,